Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Mais um Tudo programaço, ótimo. né, aqui na TV Grande ABC, né? Sim, sim. E hoje nós vamos falar... Bem, nós vamos falar de um tema que muita gente gosta. Nós vamos falar sobre Ogã, o oráculo celta das árvores. Quem está conosco hoje é a pessoa que fez este oráculo. E na verdade ela vai explicar como funciona. O Ogã, ele foi utilizado pelos povos celtas como um sistema de comunicação secreta, escrita ritualística sagrada e um oráculo. Seus 25 símbolos ou letras serviram de inspiração e base para as runas antigas e estão atrelados às árvores sagradas. Uma história encantada, 3 palavras-chave e outros mistérios, os quais foram amplamente desvendados, estudados e vivenciados pela autora, e constam das obras Ogã, a magia celta revelada, e Ogã, o oráculo celta das árvores. Bem, nós temos aí quem é a nossa convidada? É claro que é Lady Miriam Black, que é escritora, né? Pesquisadora de cultos e crenças antigas. Tudo bem, Lady Miriam Black? Honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Gratidão pela tua presença, honra nossa. Ainda mais de uma, né, pesquisadora desse nível, né, Kátia? Bem, eu tenho aqui muitas perguntas, porque com certeza o pessoal quer saber sobre este oráculo, Miriam. É verdade. Vamos lá. Você escreveu esse livro sobre Ogã, Ogã, a magia celta revelada. Você pode explicar quem é Ogã ou o que é? Então, o Ogã, ele é um oráculo celta, mas não só, é muito mais do que isso. O Ogã, ele era composto originalmente por 20 símbolos ou letras, né? Posteriormente foram acrescidas mais 5 para acomodar sons estrangeiros. E cada símbolo ou cada letra está atrelada a uma árvore sagrada e 3 palavras-chave, como vocês mesmas disseram, que era justamente para o discípulo conseguir aprender o significado daquele símbolo, a uma história celta encantada, e ele serviu principalmente para as druidas, né, bardos, etc., como escrita mágica, escrita sagrada nos rituais, né? Depois, secundariamente, como oráculo também, mas ele era inicialmente uma escrita sagrada e secreta dos druidas e druidisas. Muito bem. Muito legal. Eu gostaria que você apresentasse o livro para os nossos o livro aqui. telespectadores e teleinternautas. E este livro, ele contém 408 páginas. Nossa, que maravilha. Fala para mim, por favor, quais foram as fontes para esse estudo? Então, na verdade, as fontes foram algumas. O que nós temos sobre Ogã são manuscritos antigos, que foram transcrições dos monges cristãos depois da cristianização dos povos celtas, né, e com a ruptura das ordens druídicas. Eu imagino que os druidas passaram algum conhecimento para os monges, porque eles mantiveram contato durante um período, e os monges foram transcrevendo o Ogã, só que não a parte mágica, mais a parte gramatical e essa parte da associação com as árvores encantadas e sagradas, e alguns usos, né, Temos a imagem, inclusive, viu, Miriam? Isso, esse daí é o livro de Balimut, por exemplo. É um desses manuscritos, provavelmente é do século VII, né, bem antigo, e vocês veem todos aqueles desenhos ali, são Ogã, são várias formas de escrever Ogã, né? É como se várias pessoas com várias caligrafias diferentes escrevessem. E aí tem um professor, esse daí é o diagrama do físico. É um diagrama feito por um monge do século XII, onde ele mescla o Ogã, tem um ali no meio, ó, 2 ali no meio. Sim. Ele mesclou o Ogã com a cabala, provavelmente, e com os signos do zodíaco. Né? Bem interessante, esse diagrama é pouco difundido e conhecido. Interessante mesmo. Então, foram os monges que fizeram essas transcrições, e é o que a gente tem, mas é mais a parte gramatical mesmo. Aí eu fui estudando essas palavras-chave, né, que esses 3 autores deixaram pra gente,
E fui meditando, e fui fazendo várias vivências, e aí o conhecimento foi chegando, né, através das fadas, das árvores sagradas, e eu fui desvendando. São 13 anos de trabalho. Olha que Mas maravilha, belíssimo. né? Belíssimo. E esse daqui, inclusive, são as 25 letras, né, do Produção dá para pegar Kim. bonitinho. Olha. 25 letras do alfabeto chamado Beit Lui Fern. Da mesma forma que a gente chama alfabeto, né, que o nome veio das letras alfa e beta, o Beit Lui Fern pega as 3 primeiras letras do Ogan. Olha que assunto interessante, né? Muito. Cássia? Nunca veio um assunto desse aqui no Anígama. Eu acho muito interessante, porque... Aliás, ela sempre traz uma pesquisa fantástica, porque o outro livro dela também... Maravilhoso, ela sempre Para traz qualquer inovação. bruxinha, olha, o livro dela é imperdível. Mostra pra gente, por favor, aproveitando, né, querida? Profundo, né? Não é para qualquer bruxinha, não. É para quem Olha lá. pesquisa Celtas. realmente, viu? Que tá indo para a 4ª edição, logo. Que maravilha, hein? Né? E esse livro aqui é um estudo, modéstia à parte, bem completo sobre os celtas e a religião celta antiga. Isso Inclusive, mesmo. você recebeu um elogio de Maria Cepereda, que é PhD, né? Ah. E pesquisadora aí. Isso é uma honra muito ex-presidente grande, da com Sociedade certeza. Vril. Gostou muito do seu livro, viu? Ah, E o obrigada. significado dos símbolos orgânicos, de onde vem, Miriam? Então, ele vem justamente desse primeiro, em relação às árvores, né? Cada símbolo orgânico, ele está atrelado a uma ou mais árvores. Isso podia modificar um pouco de acordo com a região em que aquela tribo celta estava estabelecida. Mas ele tem a ver com uma árvore sagrada. Então, o símbolo ele está atrelado às características daquela árvore na natureza, né? E tem essas palavras-chave que remetem a um sistema mnemônico também, para gravar o símbolo e ao mesmo tempo para aprender o conteúdo. Entendi. Então, cada símbolo, eu achava inicialmente que era só um oráculo, né? Mas ele é muito, muito mais completo do que isso, porque ele descreve a sua missão de mundo, né? A sua lição de vida, o que você veio fazer aqui, como que você interage com o meio lá fora, com as pessoas, quais são os seus dons, quais são os seus verdadeiros dons, os seus potenciais. E veja, a sua essência, né, que é diferente da personalidade. Né? Personalidade é moldável, né? E nós somos criados numa sociedade patriarcalista cristã que vem moldando as pessoas para serem aquilo que a sociedade acha que você tem que ser. É verdade. Né? E o Ogan, ele mostra a sua essência, quem você realmente é. E ele te ajuda a despertar essa essência, esse dom, pelo menos um, mas às vezes tem mais. Então é um sistema extremamente completo e fantástico de autoconhecimento, aprimoramento pessoal, afloramento de dons e potenciais, conquista de objetivos e oráculo, né? E orientação. Bem, eu como amo oráculo, e olha que generosidade. Aqui ela fez uma pegadinha pra gente, Cris. Você falou em mapa ogâmico. Você poderia explicar o que é e para que serve? Você nos colocou como exemplo. Exatamente. Eu tomei a liberdade de fazer uma análise da Ogan de vocês, da lição de vida, então tá aí. Gratidão imensa. E olha que interessante, é assim, ó, gente. Então, como eu mostrei pra vocês, né, aqui nas letras ogâmicas, eu fiz uma associação das letras ogâmicas com as letras do alfabeto latino, pra língua portuguesa, tá? E, então você faz a correspondência como se fosse uma numerologia, só que você soma tudo de uma vez. Então eu fiz do pseudônimo de vocês, ou do nome artístico, no caso. Sim. Que é tanto ou mais importante do que o próprio nome de registro, porque a gente usa o nome original, o nome de registro, né? E eu achei muito interessante porque vocês têm a mesma Ogan, que é Muin. Eu olhei agora. A Muin é uma Ogan ligada ao Sol, né, ao domínio do Sol, fogo. É uma Ogan extremamente ativa, forte, decidida. E é uma Ogan de trabalho e realização dos objetivos. E ela é uma Ogan que ela mantém uma constância. Então ela mostra que vocês vieram aqui fazer um trabalho constante e perene para ficar mesmo, para ficar marcado na história, para ficar gravado mesmo. É um trabalho de informação, e é um trabalho muito amplo, porque a Muin, ela espalha essa energia, né? A Muin, inclusive, é um Ogan também de abundância e prosperidade. Então, nesse caso, abundância de tudo, material e abundância de informação, abundância de conhecimento. E vocês
espalhando isso, né? Que bacana, hein? E legando, deixando esse legado mesmo. Gratidão. E essa é a nossa intenção, de fato, né, Cátia? Sim, Você sempre acertou foi. sem saber. Que legal. 6 anos aí, nós sabemos a nossa trajetória, mas nós também fizemos parte do CRON, né? Então já há bastante tempo, né, Cris? Nossa, é mais de 20 anos. Tudo hein? a ver, Cátia Gaia viu? caminhando. Não o trabalho de vocês é maravilhoso, é incrível. Muito bom. Você publicou também esse baralho Ogã o e o baralho. Oráculo Celta das Árvores. Fala um pouco sobre ele para nós. Então, eu quis fazer separado porque, na verdade, a pessoa pode fazer o Ogã dela. Então, você pode fazer em madeira. Nós temos Imagens. Sim, do baralho acho que tem, sim. Ah, então, tá vendo? Isso daí é uma página do livro de Kells, que é considerado o livro mais lindo do mundo, ou pelo menos um dos, né? Que bonito mesmo. E eu inspirei o baralho no livro de Kells. Olha que lindo. Depois, no final do livro de Ogã, eu explico sobre o livro de Kells. Aí, ó, as cartas, né, e a caixinha do baralho, que tá aqui na minha mão. Então, assim, são 25 cartas. Tem um livreto explicativo, que é para uma consulta rápida, uma orientação, alguma coisa assim, mas a pessoa também pode confeccionar o Ogã dela, né? Nada impede, mas o baralho ficou lindo, essa parte. Você pretende dar esse curso? Eu não sei, mas alguns espaços ministrarão o curso, eu já estou conversando, e vão usar o livro como material didático. Interessante. Perfeito. Né? Porque realmente é complexo, as pessoas não conhecem, né? O Ogã é um dos oráculos, eu acredito que seja o oráculo mais antigo do Ocidente. Porque os celtas existiram entre 800 AC a 100 dessa era. Então, assim, isso torna o Ogã o oráculo mais antigo que o tarô, mais antigo do que os oráculos conhecidos no Ocidente. E ainda assim, ele é menos conhecido até do que as runas, para a qual ele serviu de base, de estrutura, inclusive. Verdade. Né? Então, eu acho que precisa ter essa difusão mesmo desse conhecimento. E o mais interessante, você trazendo esse conhecimento, há pouco também tivemos um conhecimento de que as árvores se comunicam. Sim. Sim. Né? Olha que interessante, né? sim. Então esse povo já tinha um conhecimento muito maior do que o nosso e esse conhecimento foi suprimido e está voltando agora, Aos né? poucos. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Bem, uma pergunta muito pertinente a uma pesquisadora. Como funciona o uso do Ogã na magia, em rituais, por exemplo, né? Então, o Ogã, você pode... Normalmente a gente usa o Ogã ou traçando os símbolos. Por exemplo, você vai fazer uma magia de chão, então você traça os símbolos, né, no seu círculo, no seu espaço sagrado. Você pode usar em talismãs, então eu trago o Ogã, todos os símbolos com significado voltado para uso como talismã. Porque aí ele imprime isso. Esse aí é um dos talismãs. Esse Ogã especificamente pode ser usado como talismã da perfeita harmonia. Porque ele é um talismã que traz todos os símbolos ogâmicos, consequentemente ele equilibra todas as energias em você. E tem vários outros, né? Vários outros usos, como talismã. Você pode usar os gráficos de Ogã para energizar a água, por exemplo, como se fosse uma radiônica mesmo. Né? Um uso porque os Ogãs, esses Ogãs, o livro de Balimote, eles são para uso mágico. Um pesquisador, o professor McAllister, já dizia isso. Só que esse significado se perdeu, infelizmente, né? Mas agora está sendo resgatado através de intuição, através de vivências. Eles eram feitos no chão. Você pode fazer no chão, você pode imprimir, inclusive, em papel. Tá. E riscar. Eu deixei no meu blog vários desses Ogãs e no livro eu ensino como usar. Então você imprime, coloca a água dentro desse Ogã e ativa para limpar a água, para energizar a água. Você pode fazer talismã em madeira, em papel e usar junto ao corpo, usar na sua bolsa, colocar na sua casa para proteção. Tem N usos. N usos. Olha que E para a interessante. saúde também, principalmente, né? Nossa, que bacana. Perfeito. E qualquer pessoa pode trabalhar com o Ogã? Existe alguma iniciação, algum conhecimento prévio necessário para usar o Ogã como oráculo ou na magia? Ah, isso é legal você perguntar, porque assim, não precisa. Mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram contato com magia, nem magia celta, ou mesmo com outro tipo de oráculo, né, como runas, como tarô, etc., podem perfeitamente fazer uso do Ogã. E, na verdade, inicialmente ele é muito simples, né? Se você pegar, por exemplo, esse livreto aqui, eu ensino como é que limpa o Ogã, como é que faz a consagração, porque é importante você fazer uma consagração adequada, porque você torna o seu oráculo realmente um oráculo poderoso.
como que você usa na magia, então qualquer pessoa pode usar o Ogan tranquilamente. E não existe nenhum tipo de ritual de iniciação. Existe sim um ritual que ajuda na abertura da segunda visão, que é justamente a intuição, para a pessoa conseguir ter mais acesso ao significado, né? Mas se não fizer também esse ritual, não tem problema. O próprio contato, a própria vivência com o Ogan já vai abrir a intuição, já vai abrir a segunda visão. Maravilha. Você tem uma parte no seu livro, a parte 5, que fala sobre a medicina ogâmica. O que é? Você pode explicar um pouco pra gente? A medicina ogâmica, eu achei muito interessante esse estudo, porque eu também não tinha ideia que o Ogan podia ser usado para curas, né? Mas considerando que ele é ele atrai energias tanto do outro mundo como da própria terra, da própria Gaia, das árvores sagradas, ele serve para colocar todos os nossos corpos em equilíbrio, não só o físico, mas o corpo mental, espiritual e emocional. Então, através de 3 gráficos, 2 de Ogan e 1 do corpo humano, você consegue usar os Ogan. Isso, esse daí é um exemplo de como você faz a terapia ogâmica tríplice. Então, você usa 2 gráficos, aquele redondinho que mostrou primeiro, tem um outro quadradinho também que se usa junto com esse. E esse daí você traça os Ogans sobre o sistema do corpo humano que está em deficiência. É muito parecido com a medicina tradicional chinesa, né? Porque assim, a medicina tradicional chinesa, ela divide o corpo humano em sistemas, 5 sistemas. O Ogan, cada alquimia, ou cada grupo de 5 Ogans, tá isso, esse, né, se usa também, não só como talismã, mas nessa forma de cura. Então, cada alquimia, ele está ligado a um sistema do corpo e você ativa tudo isso, ou com a varinha, que não tiver a varinha celta, usa o pêndulo e começa a trabalhar com curas. É muito interessante e é extremamente eficiente. Eu não tinha ideia do quanto é eficiente, porque ele acessa energias ancestrais do outro mundo que falam diretamente ao nosso inconsciente e atuam diretamente sobre o nosso espírito. Então ele é muito potente, muito bom. Ô, Miriam, se você tivesse que resumir o que é o Ogan, o que você diria? Eu diria que o Ogan é um sistema de autoconhecimento, um sistema de aprimoramento pessoal, é fantástico. Tem uma imagem aqui, né? Esse é o Deus Ogma, que lindo. Então, Olha. segundo a mitologia celta, tem 2 mitos sobre a criação do Ogan, né? E segundo a mitologia celta, o Deus Ogma seria o Deus que criou o Ogan. É do Deus da eloquência e da poesia, embora ele fosse também um guerreiro poderoso, porque nós fizemos um Ogma assim mais forte. Olha o leão do lado dele. Ele é descrito por Lucano. O Lucano é um historiador grego que fala que ele era muito parecido com Hércules, só que ele usava uma pele de lobo sob os ombros, portava uma clava, uma aljava, né? E o interessante é que ele tinha preso à sua língua uma corrente de ouro e âmbar que arrastava atrás de si uma multidão, presos pelas orelhas, uma multidão de homens. Então, assim, fica muito claro que a força do Deus estava nas suas palavras, na sabedoria das suas palavras, né? Então, esse é o Deus Ogma. Nossa, gostei muito do Deus Ogma, viu, cara? Eu também. Mais alguma imagem que vocês possam colocar, por favor, pra gente? O Ogan, ele é... Então, esse daí é o outro gráfico que se usa na terapia ogâmica tríplice. E é também um gráfico que você pode usar como oráculo, usando sementes, para ver em que parte do seu sistema está o desequilíbrio. Muito bom. Então, você lança sementes sobre ele... E tem uma sementinha que vai ser diferente das outras, eu explico isso no livro, e onde ela cair mostra aonde está o desequilíbrio. É bem interessante. Essa é a arena, né? Essa é a arena Ogan, é o que eu chamei de arena Ogan. É um Ogan que eu uso na magia para harmonizar 2 ou mais pessoas. É muito interessante, muito interessante. Eu tenho alguns feedbacks aqui do vídeo, né, que está no Facebook. A Sandra Domingues, ela diz que tem o seu trabalho, né? Ela tem o seu livro, o seu baralho, né? E ela fala que é muito bom. Obrigada. E tem uma pessoa que ela já entrou em contato comigo esses dias, porque ela está com um problema muito sério
só que nós não vamos falar aqui. Eu vou te passar, Miriam, depois um problema dela, porque ela está precisando de que nós possamos rastrear esta pessoa. Então, como paranormal, você com seu oráculo, vamos nos unir para ajudar. É a Natália Rosário. Natália, eu não vou te expor, eu já sei do que se trata, nós vamos falar com você depois, porque é uma exposição e é um caso muito triste. Tá bom? Pode ficar tranquila que nós vamos falar contigo. E a Lady Miriam Black, ela trouxe as suas obras e nós vamos sortear. Então, como você vai fazer? Você vai lá na Miriam Black, você vai colocar lá, curtir. Você vai na nossa página também do programa Enigmas, você vai curtir. Você vai dizer, eu quero ganhar o livro na nossa página e nós vamos sortear um livro, um oráculo, o das bruxas também, Miriam? Pode ser. E o das bruxas também. Então, são 3, nós vamos sortear. Então, você vai colocar lá na nossa página do programa Enigmas e tem que também, curtir a página da Lady Miriam Black. É isso. Olha, sabe o que eu acho bacana da Lady Miriam Black? É a pesquisa que ela faz para poder chegar em todas essas... então, assim, eu acho isso muito importante, sabe? No momento onde a gente sabe que a magia tem fundamento e ela tem que ser colocada como uma ciência. Com certeza. Até porque tudo que era magia lá atrás, hoje vem sendo pesquisado e comprovado. Então, assim, antigamente nós tínhamos aí a terapia chinesa, a acupuntura, que estava no campo ainda do misticismo. Verdade. E hoje nós temos faculdade... Agora já se mostra, se prova, né, cientificamente que funciona, né? E exatamente funciona, né? A primeira parte do livro de Ogã, eu faço um estudo, primeiro eu trago um breve resumo dos povos celtas, porque eu acho importante falar quem eram celtas, onde eles viveram, em que período, como é que funcionava, e depois eu faço um estudo das línguas do mundo. Né? Para chegar no Ogã, porque o Ogã era um alfabeto, embora ele nunca tenha sido usado pelos celtas como tal, mas ele era uma escrita mágica de qualquer forma, né? E a gente sabe que todo alfabeto surge em função de uma língua existente. Então eu faço um estudo das línguas do mundo, surgimento das línguas do mundo, dos alfabetos no mundo, para chegar no Ogã. Olha que maravilha, né? Conta pra gente, dentro do livro, quando você começou a escrever, por onde você se conduziu? Qual foi a parte que mais te entusiasmou para tudo isso? A parte da magia. Porque foi assim, eu comecei, na verdade, a minha família é da Escócia, né? O meu avô era escocês, minha mãe teve um breve contato com as minhas tias escocesas, tias avós e tal, e ela era praticante de magia celta, magia em geral, mas principalmente a magia celta, e ela começou a me ensinar, né? E quando ela me apresentou o Ogã, imagina, eu era adolescente, né? Eu só via lá uns riscos, uns traços, né? E eu falava, nossa, o que é isso, né? Porque eu sempre gostei de oráculo. Eu sou apaixonada pelo tarô, baralho cigano, runas, etc. Aí eu falei, nossa, eu não entendo. Eu só via riscos e não tinha entendimento. E eu deixei de lado durante um bom tempo. Quando eu comecei a estudar o Bruxas em 2004, um pouco antes até, eu senti a necessidade, lógico, de retomar o Ogã. E aí que eu percebi que, assim, o tarô, quando você olha para o tarô, você vê aquelas imagens ricas em símbolos arquetípicos, etc. E lógico, né? Só quem conhece é que vai conseguir ver, mas está ali, né? Para quem estudar, conseguir ler. O Ogã é o contrário. O Ogã é como se você olhasse pelo buraco da fechadura e você olha, você só vê um buraquinho. Na hora que você olha lá dentro, você vê tudo, ele abre. Interessante. Porque ele traz um conhecimento extremamente profundo, rico, super interessante. Então, assim, aí eu comecei a me aprofundar e muita coisa está perdida, né? Como eu mesma já falei, você não acha informação nos manuscritos antigos da parte de magia. Se tinha, os monges obviamente ocultaram, não é? Porque não era do interesse do cristianismo. Mas eu fui fazendo vivências, eu fui fazendo meditações e eu comecei a ser levada para todo mundo, a me mostrarem como é que funcionava as fadas, os guardiões, as árvores sagradas. Foi muito intenso, foram 13 anos de um estudo e vivência muito intensos. E ele é extremamente transformador, é impressionante como o Ogã abre a nossa visão e abre portas para um conhecimento que está perdido, perdido não, ele está adormecido, né? Agora ele está voltando, vindo à tona. Miriam, você como já vem de uma família que teve descendência, seus ancestrais, né? Eram celtas, né, também, né? Acredito que sim. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Você não acha que talvez você venha, né, nesta vida com o propósito de resgatar esse sagrado feminino que foi tão suprimido, né, pelas religiões patriarcais? Eu acredito que eu não quero assim me tornar convencido, nada assim, mas eu quero realmente resgatar o valor da mulher, porque infelizmente, eu sempre falo isso, 2000 anos de patriarcalismo cristão acabaram com a gente. É verdade. Acabaram com a sociedade. A nossa sociedade é doente, doentia, distorcida. As pessoas estão doentes. Destrutivo, inclusive, né? Tá cada dia pior, né? Porque as pessoas perderam a conexão com elas mesmas quando elas perderam a conexão com a natureza, que era aquilo que a gente estava falando mesmo, agora. a grande mãe terra com Gaia. Agora, não só eu, mas vocês, por exemplo, e várias pessoas estão começando a trazer esse conhecimento e essa reconexão à tona. Esse é o caminho. A gente não precisa de remédio, a gente não precisa de médico, não é isso. A gente precisa se enxergar, se reconectar conosco e com a natureza, porque aí automaticamente nós estamos conectados a tudo. É verdade. Aos deuses, ao universo, uns aos outros, aos animais, inclusive, né, que a gente negligencia tanto. Então, assim, eu acho que esse é o meu caminho. Realmente é o meu caminho. Se não for, vai ser agora, né? Mas eu me esforço. Eu penso que você já está nesse caminho, né? Eu quero fazer isso. Eu acho importante para todos nós. O que eu mais acho importante na Miriam, que eu admiro muito, eu devo deixar isso claro, é a sua capacidade de profundidade dentro das suas pesquisas. Obrigada. Que para mim é muito importante, tenho certeza que isso que dá uma credibilidade com as pessoas que estão, assim, buscando conhecimento de fato. Eu acho que é o mínimo, né, Cris? É o mínimo, eu acho. Se a gente vai levar informação, você tem que, no mínimo, falar da onde você está tirando aquilo, né? Eu tenho a minha tradição familiar, é tradição familiar mesmo, quem quer faz igual, quem não quer não faça igual. Eu sou muito a favor das pessoas criarem as suas próprias tradições familiares, Sim. Mas se eu estou dizendo que os celtas viverem 800 a 100, eu tenho que mostrar de onde que eu tirei isso. Sem dúvida. E a gente gosta disso, precisa disso, né? É que no mundo de pessoas tão rasas atualmente, a gente vê alguém tão profundo, é maravilhoso. É mesmo. Obrigada. Miriam, nós queremos que trabalho. você deixe, por favor, seus contatos. Nós já estamos no final. Gratidão imensa. Eu que agradeço. E deixa uma mensagem final para o nosso internauta, né? Eu deixo. Então, bom, eu tenho a página Lady Miriam Black, tem a página Bruxas, tem o blog agora, né, o site, na verdade, bruxas.net.br, né, eu vou colocar algumas coisinhas lá. E o que eu digo para as pessoas é, conheçam sim. E o Ogã é uma chave maravilhosa que abre portas inimagináveis para dentro de você e a partir disso para todo o universo, para tudo que está fora. Gratidão imensa. Gratidão imensa, eu que Miriam. agradeço. Honra enorme estar contigo, pela viu? admiração que eu tenho como pessoa, né? Obrigada. Vou estudar e pretendo sim trabalhar com ele. Por favor. Você vai se surpreender. Você Tenho que certeza. conhece muito de oráculo, você vai adorar. Kátia vai Com gostar. certeza. Olha, eu gosto do seu trabalho, pela seriedade, pela pesquisa e pela fundamentação que você tem em cima de tudo. Parabéns, viu, Miriam? Muito bom. Gratidão pelo trabalho, que você volte mais vezes aqui no Obrigada a todos Enigmas. que estão assistindo a gente. Muito obrigada. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente. Até!